Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje teremos Aventuras Bibliófilas, né? Em que eu vou comentar um pouco a respeito do Abismo em que era o Escuro, o fantasma do arquivo da nossa campanha atual, que é a Galeria Fúnebre, né? Justamente por se tratar de uma homenagem ao grande pintor espanhol, né, do início do século XIX, Francisco Goya. Né? Eu tenho essas estampas aqui publicadas pela editora. Eu já fiz uma resenha dessas estampas publicadas pela editora Electa, né? Com notas e, enfim, introdução, estudo de Juan Carrete Parrondo. É um livro sensacional. Esse daqui é um dos melhores, é um dos livros meus assim essenciais. Embora obviamente não seja de carregar por aí. Ele tem todas as estampas de gravura e litografia do Goya, reproduções sensacionais, até com cores diferentes, né? E o Goya é um dos pintores, como eu já disse, é um dos heróis aqui da Rafus Press, é um dos pintores mais influentes, né, da sua geração, e bem depois do século XX, né? E, enfim, tive a ideia de fazer uma homenagem a ele, né? Essa homenagem teve campanha no Catarse, foi em 2020, como eu disse. As duas edições seriam artesanais, né? A edição em inglês, depois eu vou falar mais ou menos como é que foi esse processo. É que eu tenho quase caiu tudo, o sumário da edição em português, eu não tenho nenhum impresso, né? Ele está, como eu disse, na campanha como um fantasma do arquivo, né? Como digamos assim, uma campanha, um resgate de um material já esgotado, artesanal, de difícil acesso da Rafus Press, como uma edição nova, não nova, mas um facsímile, né? Vai ser igual ao que ele foi. E seriam inicialmente 10, eu vou aumentar um pouco mais, vai ter duas recompensas, digamos assim, de 5 vai para 7, né? Ela tem, o Fantasma do Arquivo tem duas recompensas que incluem na nossa campanha atual, né? A Galeria Fúnebre, que incluem o Abismo em que era escuro, e essas duas eu vou aumentar de 5 para 7. Então, temos aí até domingo. A domingo se encerra a nossa campanha. Para quem quiser apoiar e conhecer essa maravilha que nós editamos em 2020, vale a pena. Mas de onde veio a ideia e como foi o processo? A ideia, na verdade, veio de algumas coleções que eu participei. Existem coleções, por exemplo, as realizadas pela Diário Macabro e um pouco pela Wish, que são refigurações, reimaginações, reconfigurações de obras de autores clássicos ou de obras influentes, né? Então tem do Poe, enfim, tem de outros autores aí. O Poe tem duas, até da Wish também entra um pouco nesse campo. A Diário Macabro com certeza tem um do Poe. E é uma proposta muito interessante, né? Mas a proposta dessa homenagem é um pouco diferente. São as homenagens que a Rafus lança todo ano. Ano passado, ou esse ano, na verdade, início desse ano, mas eu só fui realmente imprimir agora, saiu a homenagem ao Boris Vian, um escritor francês de romance policial, de vanguarda, e Pope, né? E assim, foram autores que escreveram à luz do Vian, não são reconfigurações e reimaginações de histórias conhecidas, né, dele. Até porque ia ser difícil ver uma história conhecida dele, né? Na verdade, são histórias compostas mais ou menos no clima, ou no universo mental, né? Ou às vezes até no universo conceitual do Vian. Então tem textos aludindo ao jazz, textos aludindo à literatura policial, que é o primeiro caso, textos aludindo à patafísica, né? Que ele era um representante da patafísica, né? E esse princípio que norteia as homenagens da Rafus, nós já temos acho que umas 6 ou 7, nem todas são homenagens ao autor, né? Tem coletâneas temáticas, Ghost Trains, né? Quer dizer, coletânea temática de histórias que se passam em trens ou arredores, né? E por aí vai, né?
A inspiração veio da Monty Abraxas, nesse caso das duas, né, Zex, Zagava, Ex-Occident Press, ou Monty Abraxas. Principalmente esse livro aqui, que é sensacional, né, também é uma das preciosidades da minha coleção, que é o Infranoir. É um livro em homenagem a esse grupo surrealista, quer dizer, não é bem uma homenagem, é uma evocação, né? Infranoir é o nome de um grupo surrealista romeno, que eu sou fascinado, já traduzi material de um deles, né, do Dolf Trost, e pretendo traduzir mais coisas desse pessoal. E era uma coletânea com material bem diverso. Tem o primeiro texto publicado pela Occident Press, né, do Damian Murphy, acho que os primeiros textos dele mesmo, que é justamente Salamander Angel, que eu traduzi, né. Tem uma coletânea meio de crônica, assim, uma espécie de poesia em prosa, quase conto, que é o Smoke, do Mark Valentine, vinhetas narrativas, que é o Inflammable Materials, do Thomas Stronghold. Tem uma novela longa sobre a ocupação na França, do Colin Insoul, chamado Slaves of Paradise. Enfim, é um material muito rico, muito variado. E eu pensei, bom, isso daqui seria sensacional trabalhar alguma coisa assim, né? Cheguei a ajudar o Jonas, né, blogger, que é da Zagava, a lançar o Booklore mais ou menos na mesma pegada. Mas aí na Rafts eu resolvi fazer a minha. A primeira foi a do Borges, que a gente lançou em 2018, 2019. Já tem bastante tempo, né? Também já está totalmente esgotada. Vai ser um fantasma do arquivo, quem sabe na próxima campanha. O segundo já virou um fantasma de arquivo, de certa forma, na campanha Opium, já está impresso, que é o Crystal Castles, né, que é uma homenagem a... São autores que usaram ou não, acho que a maioria usou, mas enfim, né, substâncias narcóticas para composição poética ou literária. E o terceiro foi justamente o Goya. Como eu disse, o Goya é diferente. Esses dois foram em inglês, capa cartão, digamos assim, um material mais simples. Esse daqui foi o primeiro que a gente fez um trabalho com várias gráficas para poder fazer a capa, e depois essa encadernação japonesa do volume em inglês. Foi um trabalho monstruoso, né? Mas enfim, o resultado foi muito bom. E a versão em português foi interessante pelo o conceito, né? A plaquete que a gente usa, não tem nenhuma aqui. Mas a Rafos publica bastante plaquete. Agora tem várias editoras aqui no Norus, né? Tá publicando as dela, que são ótimas, aliás, também. Mas a plaquete, como vocês bem sabem, ela tem um número limitado de páginas, né? Porque ela é uma brochura simples, embora costurada, né? O que indique bastante... Mesmo grampeada, né? Indica uma certa resistência e tal, mas precisa ter um volume menor. A plaquete, o normal, ela aguenta entre 40, a depender da gramatura do papel, 40 a 50 páginas, né? E estes contos aqui, como vocês podem ver, chega a 117 páginas. Tudo bem que aqui uma só, né? Foi assim no limite, a gente fez duas, eu e o Márcio Simões, que também novamente está aí responsável pela impressão do material. Márcio Simões é um mago da Sol Negro, né, junto do Camilo Prado, dois autores, então são autores também, mas como editores eles têm uma abordagem da composição artesanal que é genial. E nós fizemos então um projeto muito interessante, que seriam duas plaquetes que se unem. Então ela tem uma capa comum, as duas plaquetes, e no meio delas está justamente o poema Eu Goya, do Wade German, que é justamente página 61. Ela é o espaço entre as duas, é a quarta capa da primeira plaquete, né? Aqui você tem, como eu falei, não tem como demonstrar porque ele está esgotado, mas cada um dos textos você tem o título e o início do texto na página adjacente, ímpar, né? E no caso do El Goya, o nome do texto e do autor ficou na quarta capa do primeiro volume, digamos assim, da primeira plaquete, e o poema em si, e digamos assim, a última capa, né, ficou na segunda
a plaquete, né? Então foi uma solução inventiva que tivemos justamente para o problema de uma plaquete não comportar esse volume gigantesco. E aqui a gente tem algumas das melhores narrativas publicadas pela Rafus Press, né? E que eram exclusivas do projeto em português. Embora os dois tivessem um preço bastante razoável para a época e mesmo para hoje, porque a ideia não era realmente explorar ninguém, né? A ideia era vender algo que era justo, considerando o trabalho de conceito e também o trabalho de impressão. Como eu disse, foram necessárias 4 gráficas para realizar o trabalho final, né? Era justo os valores, né? A gente não conseguiu 100%, evidentemente, mas muitos quiseram comprar o pacote, né, em inglês e português, embora alguns textos eram exclusivos da edição em inglês, não é como o Timothy Jarvis, por exemplo, e alguns textos, pelo menos 2, eram exclusivos da edição em português. Vou falar sobre eles aqui, porque é a edição em português que está no na nossa campanha Galeria Fúnebre, né? Então nós temos o primeiro texto, O Goya no Cinema, exclusivo dessa edição. É um estudo do Luiz Nazário, que é o pesquisador de cinema da UFMG, né? É um estudo dele a respeito das obras cinematográficas do universo goiesco, né? Da vida do Goya, representando o Goya, propriamente, tinha uma vida fascinante, né? Uma vida ali entre guerra civil, entre Inquisição, né? O peso gigantesco da Inquisição ali sempre ameaçando acabar com a raça dessas pessoas, né? E a opressão política, a esperança, né, que digamos assim, os franceses trouxessem uma libertação política, o que foi totalmente baldado, né? Eles não trouxeram nada, eles trouxeram mais opressão também, racionalizada. E então a vida do Goya é realmente fascinante, né? Como eu disse, a vida do Goya é meio que uma materialização da vida de vários autores intelectuais e artistas da Espanha, e de Portugal também, em parte, no início do século XIX, mas muitas dessas vidas, como a causa até mesmo do Agustín Pérez Zaragoza, embora fosse um escritor de sucesso, né, isso é indicado às pesquisas, né, tanto de literatura quanto algumas pesquisas assim mais de linguística, né, do material editorial em si também, apontam para isso, né, que era um autor de um relativo sucesso. Mesmo assim ele desapareceu na história. E o Goya mesmo que representa todas essas pessoas, suas ansiedades, medos e também os destinos, né? Então a vida do Goya é fascinante, e esse texto é fascinante também, tem 20 páginas mais ou menos, é muito bem documentado e tem alguns filmes únicos que o Luiz Nazário teve acesso, inclusive da Alemanha Oriental, um dos melhores filmes de Goya, inclusive com o ator que faz Stalker, né? No elenco multinacional, meio dublado, eu acho, porque não tinha como, né, esse povo todo falar o mesmo idioma. Esse filme é da Alemanha Oriental, né? E a história da produção dele é genial, né? O Luiz aborda o aspecto histórico molecular também, não só nomes de obras, né, mas também a maneira como o filme foi produzido e a recepção dele. E esse da Alemanha Oriental é muito interessante porque, como vocês devem imaginar, o mercado cinematográfico da Alemanha Oriental era praticamente nulo. Eram poucas obras que recebiam dinheiro e aprovação do Estado, não só para você fazer um filme de dinheiro, né, sempre. Mas lá também você tinha que ter autorização do Estado. E o Goya era um projeto que a censura estava bastante de olho, mas um veterano da Segunda Guerra Mundial, condecorado, né, na luta antinazista ali, dos partisãos alemães, ele simplesmente falou que gostou do filme e o filme ia sair. Isso é muito interessante, né, porque é um processo, né, pode parecer coisa simples de bastidor, mas não é tão simples assim. Um filme desses tem uma existência herético, né, sem dúvida, praticamente todos os filmes sobre Goya têm um lado grande de heresia, né? Esse tipo de filme ter autorização do governo ou alguém do governo que realmente goste dele. Então, primeiro é um ensaio, não é? Sobre esses filmes, e é quase um guia, né, para você conhecer um pouco mais, conhecendo o Goya, conhecer um pouco mais a realidade espanhola por trás dessa primeira geração de autores de narrativas de terror fantástico ou góticas, né?
A segunda, a Memória das Pessoas Ossificadas, do Colin Insull, estava nas duas versões, em inglês e português. O Colin Insull é um autor que trabalhou com a Rafos algumas vezes. Eu traduzi, na verdade, o Fábio Wack, aqui também o Fábio Wack traduz várias dessas composições. O Fábio Wack traduziu, né, também uma novela dele para o Ritual, né, Narrativas Angustiantes, nosso almanac. E é uma narrativa sensacional também, né? Trata de uma ideia, né, de obra de arte perdida, ou maldita, ou os dois, que se cruza com uma ideia de um parque, de um jardim de monstruosidades. É muito interessante, muito denso. Com tudo que o Insull descreve, ele consegue compactar uma série de ideias ali que vão surgindo. É muito bom, brilhante. Depois nós temos Os Dentes de Leão na Primavera. Eu comentei bastante desse conto, não é? Springtime Dandelions, uma coisa assim em inglês. Está na versão em inglês também. É um dos melhores contos publicados para os Prezes, segundo o Fábio Wack, que eu traduziu. E é uma das interpretações, aquilo que eu falei, não uma reimaginação ou algo feito a partir dos desenhos do Goya, né? Que é o que o Ishii fez com o Harry Clarke. São propostas interessantes, óbvio. Não é que você fazer desenhos a partir você fazer textos a partir dos desenhos do Harry Clarke, uma reimaginação de contos, né, e narrativas como faz a Diário Macabro. Não. A narrativa dos Dentes de Leão na Primavera é uma narrativa de ficção científica. A questão do Goya, e a questão até relacionada às obras do Goya, talvez principalmente aquela conhecida como El Perro Semi-Hundido, né? É o aspecto de você estar diante de um mundo que você não tem esperança nenhuma que esse mundo, não é? Existe um buraco nesse universo que suga as coisas para o nada, né? E é mais ou menos em torno da descoberta desse buraco que a narrativa vai se desenrolando, mas é tão engenhoso a montagem disso, a estrutura dessa trama de ficção científica, ela é tão bem feita que assim, ao terminar a narrativa, o leitor está boquiaberto, assim, é sensacional. E de fato uma das grandes narrativas publicadas pela Rafos e uma das grandes narrativas contemporâneas, assim. Uma pena muito grande que o Karim Gawad não tenha o devido, digamos assim, reconhecimento de sua obra, né? Caprichos de Goya, Nagoya e Paranoia é um poema do Fernando Naporano, também grande colaborador da Rafos Press. Vamos publicar outro dele em breve. E Naporano tem um estilo único, muito alucinatório, muito visionário, de evocar sensações, né? É uma poesia sensível, no grau, digamos, literal quase da expressão, e explosiva nesse sentido, né? Expansiva, explosiva. É brilhante, né? É um flash, assim, são 4 versos, né? Mas é um flash que explode assim, a cara do leitor, tamanha intensidade do texto. Eu traduzi os poemas, nesse caso, esse fui eu que traduzi. Tem o meu conto, Soplones, esse eu não vou comentar muito, mas evidentemente, né? Tem outras coisas mais importantes para comentar, mas o meu conto é a respeito de livros, como sempre, né? Assim, é um tema, livros antigos, é um tema que eu sempre retorno e tem aqui uma abordagem um pouco diferente, baseada nessa ideia dos soplones, né? Soplones são fofoqueiros, né? A gente poderia traduzir assim, mas também são delatores, né? São aquelas pessoas que delatavam. O Goya fez várias caricaturas, né? Acho que na visão do Goya, esses soplones são aquelas pessoas que eram os familiares da Inquisição, que esse é o nome que dava para esses delatores, essas pessoas que forneciam provas ou delações a respeito de vizinho, de pessoas próximas, para serem presas e torturadas pela Inquisição. Depois, o poema da transição, né, o Eu Goya, do Wade German, é um poema também muito interessante sobre, digamos assim, né, esse período histórico tenebroso, né, que o Goya viveu na Espanha. De Tiramos na Cantábria Antiga é um dos contos também mais sensacionais publicados pela Rafos, dessa vez do Tássio. Aqui foi o contrário, eu traduzi para o inglês e saiu também na edição em inglês, né? O Eu Goya também saiu na edição em inglês. E é um conto incrível, né? Tanto que o pessoal no exterior reconheceu
esse delírio, né, que o Tássio conseguiu montar aqui, inspirado em Góes, inspirado em Bosch também, e inspirado em várias outras ideias, assim. É um vulcão de imagens, né, que o Tássio compõe, como sempre, né? Também é um autor aí que temos em grande consideração. O Ritual do Camilo Prado, né? O Camilo Prado, editor da Nefelibata, que sempre comenta aqui, tem até um vídeo sobre a Nefelibata. Ele participa com um conto muito bom também, muito violento, que tem uma essência goiesca, tem uma essência daquilo que hoje chama folk horror, né? Mas é goiesca, na verdade, essencialmente, e é muito bem construído nesse sentido. O Rosto que Não Está, do Jonathan Woods, né? Um conto aí traduzido pelo Fábio Wack, também um conto bastante tenebroso e bastante alucinatório, né? A questão da imagem foi muito forte na maioria das composições aqui. Lições à Luz de Vela é outro conto aqui brilhante, né? Esse é do Fábio Wack, tinha uma versão em português dele mesmo, né? E é sobre um idoso conversando, uma conversa, né, de um artista idoso com um artista mais jovem, na verdade um soldado, né, uma coisa assim, com um artista jovem, e eles meio que vão nessa troca, né, quase uma troca de golpes ali, de palavras, eles vão meio que expondo esse universo do Goya, dos desastres de guerra, né, da invasão napoleônica, um conto muito denso do Wack. E o último é o poema, também mais um poema, Futilidade e Deslumbramento, de Joseph Dawson. O Dawson é conhecido por fazer capas da Zagava, especialmente dos livros do Mark Samuels, né? Ele é um artista muito completo, como artista é um dos mais brilhantes que eu conheço, mas ele também é um excelente, na verdade, poeta. Uma pena que ele tinha um projeto de lançar um livro dele, mas não deu muito certo. Ele também é muito ocupado, então está um pouco congelado. Quem sabe se não lançamos um livro dele de poesias bilíngue, né, com essas poesias de horror metafísico. Não é bem horror metafísico, é uma poesia existencial metafísica, reflexiva, não é? Que tem a sua própria condução lírica muito própria. Então esse é o material, né, uma apresentação das ideias de como chegou esse material aqui na nossa coleção Abismo em Chiaro Escuro. Vou abrir mais duas amanhã por volta das 11 horas. Aproveitem, a campanha está nos últimos dias. Espero que vocês possam apoiar, conhecer esse material, conhecer esses autores, e espero que gostem, né? Esse trabalho aqui foi muito prazeroso fazer, e eu espero trazer em futuras campanhas mais fantasmas dos arquivos da Rafus Press, né? Para que os leitores, ou que descobriram a editora agora, ou que descobriram um tempo, mas perderam algumas das nossas primeiras campanhas ou dos primeiros livros, possa conhecer esse material. Tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.